No Antigo Testamento tu disseste, Senhor, eu vou encontrar um povo que tem um coração de carne, um coração ensinável, um coração quebrantável, um coração que seja útil ao meu reino. Nós queremos ser esse povo, Pai, que tem um coração quebrantado, que tem um coração sensível à tua voz, que tem um coração sensível à tua voz, Senhor. Sim, Deus, que o nosso coração seja quebrantado, que permaneça quebrantado, Senhor, que permaneça ensinável, que permaneça capaz de te ouvir, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você já cumprimentou quem está aí pertinho? Você pode sentar, irmãos. Boa noite. Nós estamos chegando o dia hoje foi bastante agitado. Nós estivemos pela manhã, ficamos até as quase 14 horas lá no estádio, acompanhando o Gol de Todos, um evento onde se exerce compaixão e misericórdia, uma grande mobilização de pessoas, irmãos, que não são crentes. E eu confesso que cada vez que eu vou a um lugar, a um evento que é organizado por pessoas que não são cristãs e que vão exercer compaixão e misericórdia, eu aprendo muito com essas pessoas. Semana passada nós participamos de um evento que era em prol do asilo aqui na cidade, do asilo Manuel Viana, para a construção de uma lavanderia. Estivemos lá participando, ajudando, cooperando, contribuindo, porque uma parte das vendas era para a construção dessa lavanderia, e graças a Deus o alvo foi alcançado. E hoje foi a mobilização do pessoal do esporte, encabeçado pelo Marcel da Coab, pelo Cascão, que vivem nesse mundo do esporte desde sempre. E esse pessoal conseguiu se mobilizar de uma forma assim muito impressionante. Muito impressionante. Nós oramos e estabelecemos um propósito de abençoar todas as famílias do projeto, com uma cesta básica. No ano passado 15 famílias receberam, e esse ano nós queremos que todas as famílias que vierem no encontro do próximo domingo, as famílias do projeto, elas recebam uma cesta básica. E eu creio que será possível. Esse ano, até a hora que nós saímos de lá, nós já havíamos recebido, eu acredito que o dobro ou mais do ano passado. Foi assim impressionante. E eu aprendi muito dessas pessoas, conversei com o pessoal da área do esporte, conversei com o pessoal da prefeitura, assessor de político, muita gente que veio lá para apoiar, para incentivar, para contribuir. Inclusive, um senhor que veio lá para jogar, foi convocado, ele disse: eu fui convocado, eu vim jogar. 71 anos, cabelo branquinho. Quando foi convidado, ele disse: não, eu não jogo mais, minha idade não permite. 71 anos. E disseram para ele: não, o senhor tem que ir lá jogar, porque o motivo é esse, é para abençoar esse projeto, é para ajudar esse projeto. E ele veio e jogou a partida inteira, 71 anos. E a gente só fica assim, irmãos, impactado vendo como essas pessoas conseguem se mobilizar, como é um trabalho de formiguinha. Recebi uma doação, rapaz, entregar para mim, de dessas casas de aposta, de uma casa de aposta. Ele disse: nós fizemos uma chamada entre os nossos clientes e levantamos uma contribuição, quase R$200. Vocês querem dinheiro ou vocês querem alimento? Não, nós fazemos questão do alimento. Então eu vou lá no mercado, vou comprar. Daí ele trouxe sacoladas de alimento, deixou lá.
E está aqui a contribuição do pessoal das DEPs. Irmãos, eu não tenho como sentir preconceito, porque depois terminou os jogos, foram 4 jogos. O primeiro os meninos empataram em 0-0, o segundo os meninos empataram em 1-1, depois teve o jogo dos adultos, e depois teve o jogo dos amigos desses, amigos daquele, e fica jogada, e depois foram fazer churrasco e ficaram lá bebendo, ia começar a roda de samba. Eu não vejo, irmãos, assim, eu não tenho por que ter preconceito. Por que eu não posso ter preconceito? Alguém sabe por quê? A gente precisa deles, mas por que mais? Porque a gente tem que ser luz no meio das trevas. Porque a gente tem que ser luz no meio das trevas. Quando eu vejo a Bíblia, Jesus sendo convidado para ir num jantar na casa de um publicano. Publicano eram as pessoas mais odiadas pelo povo de Israel. E aí Jesus era convidado para ir jantar na casa do publicano e ia. E os fariseus, os religiosos, diziam: olha lá porque está se juntando com esses publicanos. Jesus se permitiu tocar por leprosos. Jesus se permitiu tocar por uma mulher em hemorragia que o deixaria contaminado por 7 dias. Jesus não tinha esse nível de preconceito que às vezes a gente vê no meio evangélico. A gente não pode conviver num mundo assim, onde o mundo está lá e nós estamos aqui, porque na verdade todos estamos no mundo. A questão é que nós temos que estar lá para ser sal e luz. Então, se você entrar num ambiente como esse, como a gente teve a oportunidade de estar hoje, e ter uma conversa sadia com essas pessoas, e falar sobre o reino de Deus, falar sobre aquilo que se faz pelo reino de Deus, e não sentar para beber o álcool ou o que eles estavam consumindo, mas para poder compartilhar a respeito das coisas do reino de Deus. Isso é extremamente importante. E eu ouvi algumas pessoas me dizendo assim: onde é essa igreja? Eu quero ir nessa igreja. Um rapaz que a gente conhece há muito tempo, ele disse: mas é da sua igreja esse projeto? Eu disse: é. Não sabia. Eu vou lá na igreja. E um menino estava conversando comigo, ele disse assim: onde é a igreja? Eu disse: lá na Coab. Ele disse assim: mas é longe para mim, eu moro lá no João de Barro. Eu disse para ele: se fosse num baile lá na Coab, tu não iria? Ele disse: iria. Eu disse: então tu pode ir na igreja também. Aí eu vou então. Então a gente esteve lá, foi uma experiência extraordinária. Hoje, talvez mais tarde, a gente vai lá buscar os alimentos, a gente vai se organizar essa semana. Tem muita coisa que a gente precisa conversar depois que terminar aqui a live, como que a gente vai fazer no próximo final de semana. Amém? Tendo dito isso, vamos à palavra. 1 Coríntios 13:1, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, onde ele traz uma exortação aos nossos irmãos de Corinto. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retire. Então, é só assim mesmo. A nossa mensagem de hoje é sobre o metal que soa e o sino que tira. Pai, nós oramos por esse momento onde nós já levantamos a Ti um altar de adoração, os nossos louvores, Senhor, com a nossa adoração, e agora queremos levantar um altar a Ti através do compartilhar da Tua palavra. Ministra o nosso coração, Senhor, nos ajuda, nos orienta, para que nós sejamos alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, queridos, até me esqueci de dizer, agradecer a irmã Charleira e a Camila, ficaram comigo lá até as 2 da tarde, almoçamos assim mais ou menos, né? Comemos uns 2, 3 salchipão e viemos embora, mas que a experiência foi maravilhosa, foi. Vamos lá. Gente, existe uma linguagem do céu,
E o céu, é muito interessante a gente refletir, irmãos, que a palavra ela fala, ela apresenta o Senhor, por exemplo, como o Senhor dos exércitos, como Deus da guerra. Ele apresenta como a nossa bandeira, ele apresenta com nomes fortes, violentos. Mas quando a palavra ela quer falar da essência de Deus, daquilo que é Deus, em 1 João 4,8 ela diz: Deus é amor. Não é que 1 João 4,8 a declaração de João é o apóstolo do amor, e João só pregava sobre o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Dizem os historiadores que os irmãos que congregavam na igreja dirigida pelo apóstolo João, o apóstolo João, quando você lê as cartas dele, 1ª, 2ª e 3ª, você vai ver que ele fala o tempo inteiro sobre o amor. O amor, amai-vos. E diz que os irmãos se reuniram e foram conversar com o apóstolo João. E perguntaram para ele: você não prega outra coisa? Você não prega outro assunto, você só prega sobre o amor? Nós queremos ouvir outra coisa, nós queremos ouvir outro ensinamento que não seja apenas sobre o amor. Tá bom. Aí quando ele chega no próximo culto, ele diz: um novo mandamento eu vos dou. E aí todo mundo ficou: olha, ele vai trazer um novo ensinamento. E ele diz: um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. E continuou pregando sobre o amor. Eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio dizendo que um dia o irmão veio para ele e disse assim: eu não entendi qual é a sua, porque faz 12 anos que eu congrego com o senhor e o senhor sempre prega a mesma coisa. Ele respirou e disse: eu preciso pregar mais 12 anos, porque se eu venho pregando 12 anos e você ainda não se converteu e ainda não entendeu, então significa que eu não posso parar de continuar pregando a mesma coisa. E o reino de Deus é isso, irmãos. Deus pega, vira de um jeito, vira do outro, mas a ideia, o propósito dele é que a gente entenda as coisas básicas do seu reino. E o amor de Deus é uma delas. O amor de Deus é uma delas. A palavra não está dizendo, por exemplo, que Deus representa o amor. Ela não está dizendo que Ele ensina o amor. Não, ela está dizendo que a essência de Deus é o amor. Ela está dizendo que a natureza de Deus é o amor. Ela diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, o amor é a sua essência. Olha só o que diz João 3,16, todos nós conhecemos, não precisa nem colocar no telão, todos nós devemos saber pelo menos de cor, porque Deus, vamos ver se todo mundo sabe. Conhece João 3,16? Vamos ver. Então você vai dizer assim, eu vou começar e você vai dizer em voz alta, em alto e bom som, João 3,16. Não coloca no telão, porque isso aqui é o básico do reino de Deus. O que ele diz lá? Porque Deus vemos o que? Deus, aí sim, Ele, a sua essência é o amor, mas agora Ele vai expressar esse amor. Por que Ele precisou expressar esse amor? Quantos filhos Deus tinha? Um único filho, o filho unigênito do Pai, diz a palavra. O Filho unigênito do Pai. Palavras que a gente não conhece mais, que não fazem mais do nosso parte do nosso vocabulário, de alguém, de um pai, de uma mãe, lá o Maurício sentado numa reunião com a família, com os parentes, e dizendo: eu fui na formatura do meu filho unigênito Inácio. Não faz parte mais do nosso linguajar. Mas o filho unigênito é o filho único. Mas o desejo, o propósito de Deus era ter uma imensa família, onde seriam encaixados milhares de
filhos e filhas de toda nação, tribo e língua. Mas a única maneira dessa família ser aumentada era se ele tivesse um amor tão grande por nós, que ainda estávamos perdidos, que ainda estávamos destituídos de sua graça, que ainda estávamos condenados por causa do pecado. Ele nos amar de tal maneira que ele então enviou o seu Filho unigênito, para que esse Filho unigênito fosse oferecido como um sacrifício vivo, como um Cordeiro de Deus, e através do seu sacrifício, todo aquele que nele cresce pudesse se tornar filho de Deus. E aí Jesus saiu de uma posição de filho unigênito para ser o filho primogênito, o primeiro, o mais velho, o primeiro de todos. Amém? Então, Deus expressando o seu amor, Deus nos mostrando o seu amor, da mesma forma que João, acho que a minha bateria está morrendo, a mesma forma que João, em 1 João 4,19, ele diz assim, ó, nós amamos porque ele nos amou primeiro, porque o amor de Cristo nos constrange. Então a gente está falando de amor, mas pastor, o senhor leu outra coisa, o senhor se perdeu aí, pastor, na sua anotação. Não está perdido ainda, vamos lá. Aí nós, dentro desse entendimento de que o amor é a linguagem do céu, amém? O amor é a linguagem do céu, a linguagem do céu é o amor. Jesus, quando ele viveu entre nós, e ele nos ensinou como nós deveríamos viver. Pedro diz na sua carta que Jesus veio, viveu entre nós, para que nós pudéssemos seguir os seus passos, ou seja, fazer o que ele fez. E a gente vê que Jesus investiu o seu tempo curando enfermos, expulsando demônios, e muitas vezes nós vemos a palavra dizendo que Jesus, movido de íntima compaixão, curou os enfermos, movido de íntima compaixão, alimentou quem tinha fome, movido de íntima compaixão, expulsou os demônios. Ele mesmo olha para Jerusalém e ele encontra, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele encontra uma nação sofrida, endemoniada, perturbada, que ele olha e ele chora, e a palavra diz que ele olha para aquele povo e ele diz que eram um rebanho, como um rebanho que não tem pastor, onde cada um vivia por sua própria conta, e ele expressa um ai sobre Jerusalém, e ele diz, ai de ti Jerusalém, quantas vezes eu quis juntá-los debaixo das minhas asas, como a galinha que junta os seus pintos, quantas vezes eu quis trazê-los para junto de mim. E Jesus chora sobre Jerusalém, porque ele era movido de compaixão, e porque ele sabia que se aquele povo não fosse alcançado pela linguagem do reino de Deus, que é o amor, mas Paulo, quando ele fala aos Coríntios, no primeiro texto de 1 Coríntios 13, ele diz assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Então o apóstolo Paulo ele fala de duas coisas. Primeiro, a característica da igreja de Corinto. Como era a igreja de Corinto? Primeiro, era uma igreja onde havia muito mover e muita manifestação de Deus. Na igreja de Corinto haviam muitos dons, havia muito falar em línguas, haviam pessoas que interpretavam línguas, haviam profecias, haviam ensinamento, haviam mestres. Eles sabiam falar, eles sabiam comunicar as coisas de Deus e do reino de Deus. Era uma igreja que a gente vai dizer barulhenta, como a nossa, né? A pessoa que está acostumado, estranha. Aí esse povo ora alto, aí tem um homem que fica lá na frente do celular, ele grita mais alto que todo mundo, e as pessoas ficam impactadas, porque
elas estão acostumadas, irmãos, com o silêncio de um cemitério. Elas estão acostumadas num ambiente, irmãos, onde ninguém diz nada, onde ninguém abre a boca para adorar a Deus, para glorificar o Senhor. Aí chega num lugar como esse aqui, onde todo mundo é doido por Jesus, e aí a pessoa fica, o que é isso? E aí ela tem a impressão, irmão, que isso aqui é uma creche. Você já foi numa creche? Aquela barulhada, criança gritando, falando, chorando, mas está organizado. Ninguém se matou. As crianças estão lá, recebendo a sua alimentação, enfim, mas é barulhento. E a igreja de Corinto era assim, uma igreja barulhenta, porque havia mover, havia manifestações, havia a liberdade de expressar a sua adoração a Deus. Mas o apóstolo Paulo detecta que, embora fosse um lugar onde havia muita manifestação, onde havia muito mover de Deus, onde havia muita liberdade para que o Espírito Santo se movesse, onde as pessoas fluíam com liberdade dos dons que receberam do Senhor, ele detectou um problema na igreja de Corinto. Qual é o problema da igreja de Corinto? Você entendeu aí o texto? Qual é o problema? Não tinha amor. Perdeu o amor. Havia perdido o tom da graça. Tinha dons, tinha manifestação. E aí, queridos, aí, você sabe, irmãos, que os dons são irrevogáveis. Você sabia? Então é muito provável, irmão, que você vai um dia estar na rua e um mendigo, um bêbado, um drogado vai chegar para você e vai liberar uma profecia na sua vida. Porque dom não é... Ninguém perde o dom. É muito provável, irmão, que você esteja em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente, e alguém que você olha e não identificaria como alguém da fé, e essa pessoa ser usada por Deus para te dizer uma palavra, para te liberar uma palavra, para falar alguma coisa para você, e você ficar assim, o que é isso? Por quê? Porque o dom, você não perde o dom. Deus te deu, é teu, é uma graça de Deus e Ele dá para quem quer. E muitas vezes alguém vai se afastar do caminho do Senhor, mas o dom vai estar lá. Está lá, em qualquer hora, de repente, em algum ambiente, aquela pessoa vai exercer esse dom, muitas vezes sem nem perceber. Ela vai de alguma forma ser usada por Deus para liberar uma palavra para alguém, enfim. Então, a igreja de Corinto, ela tinha os dons, mas perdeu o tino do amor. E aí o apóstolo Paulo pega e ele usa essa expressão do sino que ressoa e do prato que retine, o metal que soa e o sino que tine, para falar, para fazer uma comparação, onde há o amor e onde não há o amor. Qual é esse exemplo que ele usa? Havia em Corinto, irmãos, muitos templos pagãos. Muitos deuses pagãos eram adorados em Corinto. E um dos deuses adorados, um dos deuses a quem eles prestavam culto, era um deus chamado Dionísio. E o culto a Dionísio, ele consistia onde não eram músicos, porque o que eles faziam não era música. Eles usavam sinos e metais, sinetes, para fazer a sua adoração, não como música, mas para fazer barulho. E esse barulho era usado como uma, vamos dizer, melodia, para adorar Dionísio. Mas era só barulho, não tinha beleza, não tinha música, não era uma coisa, vamos dizer, ensaiada. Então cada um pegava lá alguma coisa que fazia barulho e fazia aquele barulho para cultuar Dionísio e assim chamar a atenção dos outros fiéis. Era então só ruído, só barulho, era só o barulho do metal, era só o som do metal que era utilizado para cultuar Dionísio. E então o apóstolo Paulo pega
essa palavra, pega essa informação, porque ele quer falar com os irmãos de Corinto, e porque isso fazia parte da cultura dos irmãos de Corinto, ver a forma que as pessoas cultuavam a Dionísio, e muitos deles haviam participado desses cultos a Dionísio dessa forma. Então ele diz, ele quer ensinar sobre o amor, e ele diz que onde há dons e não há amor, vira só barulho. Vira só barulho. E isso é muito grave. Onde há dons, onde há manifestação, eu estou falando de manifestações, há dons, há manifestações, há todas essas coisas, mas não pode faltar o amor. Nós não podemos, como igreja, de forma alguma, perder o tino do amor, perder a mão do amor, perder a compaixão, perder a expressão do reino de Deus, que é o amor. O reino de Deus se expressa de muitas formas, mas a linguagem principal do reino de Deus é o amor. Nós não podemos esquecer disso quando ministramos a alguém, quando nós adoramos ao Senhor, porque não importa, quão eloquente seja o discurso, não importa quão sábias sejam as palavras, não importa quanto barulho a gente faça, mas se não tiver amor, se o amor, isso é tão importante que você lê em Apocalipse, Jesus exortando a igreja, dizendo: vocês perderam o primeiro amor. Isso é extremamente importante. Então a nossa oração, queridos, é que nós, como igreja, que nós não percamos o amor, que nós não nos deixemos encher o coração de orgulho pelos dons que Deus nos deu. Deus deu dons para você? Amém. Deus te deu graça, Deus te favoreceu com dons que expressam a forma poderosa que o Espírito Santo se move na sua vida. Você ora em línguas, você interpreta, você é profeta, você ensina, enfim, a forma que Deus te entregou as expressões do reino, mas que nunca nos falte o amor. Que nunca, irmãos, a gente deixe o orgulho, porque se existe algo que é terrível, é o orgulho. O orgulho por alguma coisa que se faz, mesmo que seja para Deus. Se você ler em Ezequiel, se eu não me engano, que conta como Lúcifer contaminou o ambiente do céu. O ambiente do céu, você imagina que o ambiente do céu era um ambiente, vamos dizer, estéril, não havia pecado. Diante do Senhor, não havia pecado. Imagina, porque os anjos não são como nós, amém? Os anjos não havia pecado naquele lugar. E Lúcifer era o que? Era um adorador. Ele era músico, enfim, ele era responsável pela adoração no céu. Mas um dia, diz a palavra, que o orgulho entrou no coração dele. E então ele se sentiu orgulhoso por aquilo que ele fazia para Deus. Orgulhoso pela forma que ele adorava, orgulhoso pela forma que ele expressava a sua adoração, pela música que ele tocava, pela maneira como ele conduzia e dirigia os anjos que adoravam a Deus, a ponto de então ele começar a comercializar a fé, e ele começar a instigar esses anjos, dizendo: eu sou bom, eu sou bom, e eu acho que eu posso ser Deus. Eu acho que eu posso ser igual a Deus. Eu penso que eu posso me sentar naquele trono e ocupar o lugar de Deus. E ele começou então a negociar, ou seja, a expressar, movido
por um orgulho daquilo que ele fazia para Deus, ele começou a negociar, a conversar, a corromper os anjos. Imagina o céu, um lugar estéril, sem pecado. Lúcifer começar a envenenar o coração desses anjos. Como que esse orgulho entrou lá? Como que esse orgulho chegou ao coração de Lúcifer? E ele então conseguiu formar um grupo desses anjos e disse: agora eu vou lá e eu vou tirar Deus do trono e eu vou ocupar o lugar de Deus. E ele então junta 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. Como é que é 1/3 de anjos? Alguém que é bom de matemática sabe explicar? O que é 1/3? Uma roda você divide em 3, é um total, você divide em 3. Dos 3, uma parte, fica 2. 1/3, uma fatia. Quando você aprendeu fração na escola, é alguma coisa assim que você aprendeu. Você divide uma peça inteira em 3, isso é 1/3, tá? Você pega 1 e fica mais 2. Ele juntou 1/3 dos anjos, que não é pouca coisa, eles são milhares e milhares de anjos, e ele marchou em direção ao trono de Deus para tirar Deus do trono e ocupar o lugar de Deus e ser igual a Deus e ser Deus. Mas a palavra diz que no caminho Deus o expulsou dos céus e o lançou por terra. Então a gente vê, querido, que o orgulho é algo terrível. O orgulho contamina um ambiente do céu. E a coisa mais triste que existe no meio do povo de Deus, do povo evangélico, é a pessoa que se sente orgulhosa daquilo que ela faz para Deus. A pessoa que se sente orgulhosa, porque eu faço tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tal título, eu não sei o que. Aí entra o que? A corrupção, o pecado. E é o momento em que o coração se enche de orgulho e o amor sai do lugar. Então nós, como igreja, não podemos ser só barulho. Amém? Nós não podemos ser só barulho. Tem que ter o amor. O amor tem que fazer parte. O amor tem que estar junto. A gente tem que ser movido por amor. E esse amor, como diz a palavra, 1 João 3,18, novamente João. Vocês viram quantos textos de João nós lemos hoje? 1 João 3,18. O apóstolo João, ele traz uma orientação para a igreja e diz assim, quem ele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não, 1 João, aí é João, 1 João, é lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas de atitudes, sim, de atitudes e em verdade. Noutra versão diz que não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que a gente continue sendo movido por amor, amém? E que o mundo veja o amor que é expresso não só em palavras, mas também em atitudes. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para a gente para que a nossa vida com Deus não seja só barulho, que a gente não perca o amor, que o nosso coração não se esfrie, que o nosso coração não se encha de orgulho pelas coisas que fazemos, mas que a essência do céu continue se movendo na nossa vida. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós te adoramos, Jesus, porque a tua palavra ela nos ensina sobre como o céu se move, sobre qual é a linguagem do céu, sobre o que os céus estão nos dizendo, o que o céu está nos ensinando. E o céu nos ensina sobre o amor. O céu nos ensina, Senhor, que nós precisamos amar, e precisamos amar porque Ele nos amou primeiro. Precisamos amar porque a essência do céu é o amor. Nós precisamos nos despojar, Senhor, das coisas
que às vezes colocamos no nosso coração e que na verdade se tornam pedra de tropeço na nossa caminhada. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a não cair no pecado do orgulho pelas coisas que fazemos, mas que o nosso coração possa estar, como cantamos, Senhor, incendiados por Ti, incendiados por amor, movidos pelo amor, movidos pela compaixão, movidos pela misericórdia, Senhor. Pai, nos ajuda, que nós saibamos detectar no nosso coração, se porventura o nosso coração está se voltando para aquilo que não é que nós deveríamos nos voltar. Nos ajuda, Senhor, a continuar sendo sal e a continuar sendo luz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Sente aí, nós vamos encerrar a transmissão e nós já vamos encerrar o culto também. Domingo que vem, irmão.